Desde 1992, mais de 120 países celebram a Semana Mundial de Amamentação, que é sempre no início do mês de agosto e desta vez vai até o dia 7. Esta semana é definida tanto pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, quanto pela UNICEF, que é a Fundação das Nações Unidas para a Infância. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista, e que vai falar um pouquinho sobre este tema. Doutora, é uma das maiores preocupações das mulheres grávidas e também das mamães, não, doutora? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. Com certeza está ali no top 3 das preocupações das gestantes e das novas mamães. Isso indiscutivelmente. Tanto pela cobrança pessoal da paciente em querer amamentar, quanto pela novidade, né? Porque a gente lê, vê, ouve muito, mas quando você vive a situação é sempre uma experiência diferente. Agora, doutora, muitas vezes as mães recentes, até aquelas mães de primeira viagem, né, que teve o primeiro filho, ela fica muitas vezes com receio, porque a criança, o bebê ainda é muito frágil. Como é que devem agir essas mães? A maior insegurança dessas mães é sempre se ela está, ao amamentar, alimentando esse bebê o suficiente, né? Se não faltam nutrientes, se ela não precisa complementar a amamentação. E uma coisa que a gente reforça muito para as pacientes é que se esse bebê estiver fazendo xixi, se quando ele chorar, saírem lágrimas dos olhinhos, e se ele estiver ganhando peso, isso basta para a gente ter certeza de que esse bebê está bem nutrido e vai seguir crescendo adequadamente. Mas claro que para isso demanda um acompanhamento de uma pediatra para ir seguindo esse bebê e vendo como que ele evolui. Agora, muitas mães acabam reclamando certas vezes de dor. E como transpor aí essa questão? Então, a dor, de fato eu aprendi muito com ela ao amamentar. Eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses e o amamento ainda. E antes, como sempre na teoria a gente aprende, que a dor vem quando a gente tem algum machucado na mama, alguma fissura, enfim, algo que tenha acontecido por uma pega incorreta. Mas na prática eu pude aprender que não é só isso, né? A dor acontece também pela sensibilidade. Se a gente pensar numa pele tão delicada como a do mamilo, atritando na boquinha do neném 8, 9 vezes, que é o número de mamadas em média que os bebês têm no início da vida, é natural que essa pele vai sofrer alguma escoriação e vai gerar uma sensibilidade maior, um incômodo no atrito com a roupa, mesmo ao tomar banho na água do chuveiro. Então é importante que essa mãe seja informada de que a dor pode acontecer, não só quando machucados acontecem no mamilo, e também, óbvio, que ela passe sempre por um acompanhamento com a obstetra para avaliar se não são fissuras aparecendo, né, se a dor não é decorrente de algum machucado que precisa ser tratado, mas que apesar da dor vir pelo atrito, ela também vai embora. A pele do mamilo vai se espessando, vai se adaptando àquele momento, e daí de forma muito variável, em algumas pacientes por algumas semanas, em outras pode durar um pouquinho mais de um mês, essa sensibilidade, em outras até mais tempo, mas é importante que ela saiba que tudo vai voltar ao normal se ela seguir firme na amamentação. A senhora falou em 8, 9 vezes ao dia. É mais ou menos esta média, principalmente no início, aí, logo depois do nascimento da criança? Sim, porque quando o bebê nasce, ele tem um estômago do tamanho de uma cerejinha, né? Muito pequenininho. Então, obviamente que ele não consegue se alimentar e ficar um longo período digerindo aquele leite. Ele vai precisar encher o estômago e esvaziar em períodos mais curtos. Por isso é usual, hoje em dia a gente recomenda a livre demanda, né, que a mãe amamente o bebê sempre que ele necessitar, mas o usual costuma variar ao redor de 2 a 3 horas entre cada mamada, de acordo com cada bebê, e a mamada pode durar aí 40 minutos até 1 hora, porque a mamada para o bebê não é apenas a alimentação, é o acolhimento, é ele voltar a ter contato com aquela mãe que ele ficou tão perto dela por 9 meses. Então, a mamada pode demorar mais tempo, não só porque ele precisa de 40 minutos para se alimentar, mas porque aquilo é agradável, é confortável para ele. Então, a frequência é essa mesmo que a gente falou, de 8 a 9 mamadas aí num dia, mais ou menos. Claro que isso pode variar de
um binômio para outro, né? Uma mãe e um bebê para outro, mas a frequência é essa mesmo e o tempo de duração aí pode variar entre 30 minutos a 1 hora cada mamada. Agora, o ideal é acordar a criança para amamentar ou só esperar a criança chorar e aí depois a mãe vai lá e acolhe a criança? Como é que deve ser essa periodicidade? Hoje em dia, na livre demanda, a gente não estimula mais acordar a criança. Claro que existem casos específicos e daí a pediatra vai orientar se tiver a necessidade de acordar, às vezes bebês prematuros ou que precisam de um aporte nutricional maior para ganho de peso. Mas o usual, o comum é não acordar a criança. E a mãe pode perceber quais são os primeiros sinais de fome antes que esse bebê demonstra, antes dele de fato começar a chorar e ter aquela situação de estresse. Então ele começa aos poucos a mexer a boquinha, a procurar algo ao lado da bochecha, né, como se fosse um mamilo, a abrir os olhinhos, até pequenos sinais de irritação, antes dele abrir aquele choro intenso, que é uma situação de muito mais estresse, e que, claro, a mãe vai ter mais dificuldade para posicionar o bebê nervoso daquele jeito e dificulta o sucesso da mamada. E quanto tempo em cada seio, em cada mama? Hoje em dia a gente preconiza, eu falo hoje em dia porque isso já mudou tanto, né? A gente já estudou tanto sobre a amamentação, que quando a gente fala com a paciente, às vezes a mãe da paciente fala, não, mas na minha época era diferente. De fato, o estudo sobre a amamentação foi evoluindo e a gente foi amadurecendo. Então, hoje em dia, a gente não recomenda um tempo específico em cada mama. A gente oferta a mama para o bebê, pode ser que ele nem precise mamar a outra mama. Ele mesmo vai ter uma sensação de saciedade naquela mama ou vai se irritar assim que o fluxo de leite começar a diminuir e a mãe vai ofertar a outra mama. O importante é que ela intercale as mamas, né? Porque a gente tem, o leite tem uma composição que varia durante a mamada. No começo da mamada, ele é mais líquido, mais água, mais hidratação para o bebê. E no final da mamada, ele é mais gordura, mais nutrição, mais pesado. Então é importante que ela explore a mama até o final do leite e na próxima mamada, se ele não mamou as duas mamas, ela troque de mama, justamente para que ele tenha todo esse aporte nutricional correto. Agora, há casos em que as mães têm pouco leite. Como é que aí é uma alternativa? O que a pessoa deve fazer? Bom, a engrenagem da amamentação é muito pautada nos primeiros dias de vida do bebê. O que estimula a produção de leite da mãe é justamente o contato do bebê, a sucção do bebê no mamilo. Então, a gente sempre estimula que a mãe coloque o bebê para mamar, mesmo que ela tenha aquela insegurança de, nossa, não está saindo nada da minha mama, porque é justamente esse contato que vai fazer com que o leite venha e seja produzido. É esse contato que estimula a produção do leite. Mas claro que cada bebê tem que ser acompanhado pela pediatra e acompanhado o peso. Eventualmente, em cada situação, pode ser vista a necessidade de complementar de acordo com o ganho de peso do bebê e tudo mais. Mas a gente nunca estimula que o aleitamento materno seja deixado de lado com a complementação, se a complementação for indicada pelo médico. Porque, afinal de contas, o aleitamento materno é muito mais do que nutrição. É imunidade, né? É passar para o bebê todas aquelas vacinas que a mãe recebeu ou as doenças que a mãe teve e criou imunidade. E ela passa essa informação imunológica pelo leite. Então, é muito mais importante do que só a nutrição. E como é que é esse complemento quando há casos em que há esta necessidade? Bom, nesses casos, o pediatra vai avaliar qual é a quantidade necessária e, em geral, eles sempre orientam a ofertar o complemento depois da mamada, para que o neném justamente aproveite tudo que ele pode daquele leite materno e só use do complemento o que for, de fato, necessário para a nutrição dele. Mas aí, cada caso tem que ser avaliado pelo pediatra com uma prescrição correta da necessidade nutricional daquele bebê. Existem casos em que o bebê não se acostuma? Ao aleitamento materno, nunca, né? Eu brinco que o leite materno é justamente o leite construído para aquele bebê, é um alimento totalmente personalizado. Hoje em dia a gente já sabe que existe uma comunicação da boquinha do bebê, da parte interna da boquinha do bebê com o mamilo da mãe, passando as informações do que ele precisa, se ele precisa de mais água, de mais gordura na mamada. E assim o corpo da mãe, de forma inteligente, responde construindo esse leite em específico para ele.
Então, ao aleitamento materno, nunca há uma má adaptação do bebê. Há, claro, uma mãe sem uma boa rede de apoio, sem segurança para amamentar, com dúvidas, que daí ela precisa de acolhimento, precisa de orientação para conseguir conduzir da forma correta esse aleitamento. Para finalizarmos, doutora, qual que é o tempo ideal para terminar a amamentação? Até quando a criança deve amamentar? Porque muitas vezes a gente vê até crianças de 4 anos, até 6 anos, amamentando ainda em pé. Qual é o tempo ideal para a mãe amamentar? Bom, a OMS recomenda que o aleitamento materno exclusivo, sem fórmulas lácteas, seja conduzido até os 6 meses de vida, quando aí vai ser introduzido a alimentação mesmo. E esse bebê pode seguir em amamentação, em aleitamento materno, até os 2 anos de idade. Claro que isso é uma recomendação geral. Caso a caso, a coisa pode ser modificada. Mas também é importante que a gente não rompa bruscamente esse aleitamento, que o desmame seja feito de forma gentil com a mãe e com o bebê, justamente para não criar nenhum trauma, enfim, em nenhum dos dois envolvidos, né? Então, a gente sempre respeita as necessidades da mãe e do bebê. Muitas vezes ela não consegue levar esse aleitamento até os 2 anos de idade, precisa interromper isso antes, enfim. Daí a gente tem que personalizar para cada necessidade. Mas é ideal que não se estenda até 4, 5 anos, que algumas mães preferem estender até mais ou menos essa idade aí a amamentação. Hoje em dia não existe uma recomendação de interrupção do aleitamento materno. Claro que a gente tem que usar o bom senso de avaliar como que está sendo construído esse vínculo da mãe e do bebê ou da criança nesse momento, para que, enfim, isso não seja prejudicial para a questão emocional e psicológica da criança. Mas não existe uma data de rompimento. Existe a recomendação de manter até os 2 anos, mas não uma data limite. Daqui para frente será ruim. Não existe isso hoje em dia. Tá certo. Doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, bom dia para todos.